Olá, é com imensa alegria, no nome do próprio Yeshua, assim diz o grande eu sou que sou, o próprio Salvador, a própria salvação. Compartilharei nesse momento uma mensagem que eu já conheço há muito tempo atrás, que o Pai revelou para a minha vida. Foi um dia muito feliz, eu alegrei muito, Tudo aquilo que o Pai nos revela do reino dele, do reino dos céus, do reino do Ruá, do fogo, do Espírito, é uma alegria muito grande, porque ele falou que maldito a alma que faz da carne mortal o seu braço e aparta-se dele, maldito a alma, maldito o homem, está escrito, que confia em outro homem, em outra carne humana. Eu sempre busquei nele resposta. E uma das respostas que eu buscava há muito tempo, e eu não entendia, não compreendia há muitos anos atrás, era sobre a palavra dízimo, sobre a oferta e sobre o dízimo, sobre a parte financeira nesse mundo que nós vivemos, que dependemos aí das coisas materiais, que hoje tem espécie, o dinheiro, espécie em cada nação, para comprarmos as coisas. Diferente como algum tempo atrás, onde trocava-se as mercadorias. E quando o Pai fundou na terra, criou esse estatuto perpétuo, que é o dízimo, ele criou de uma forma especial para os hebreus, para o teu povo, para o teu clã, para a tua nação espiritual, poderosa, manifestada na terra fisicamente. Ele criou de uma forma especial, com um plano, com um propósito muito grande. Por isso que nós vemos 24 horas, o reino das trevas, eu tenho que falar, ele trabalha 24 horas nessa área, que é o dízimo, todo momento. Por quê? Porque há muitos mistérios por trás dessa palavra dízimo. Milhares de almas estão revoltadas, milhares de almas se revoltam, milhares de almas ficam indignados. Por quê? Porque não conhecem a verdade. O inimigo, ele distorceu todas as situações. Por exemplo, o Messias verdadeiro, Yeshua, foi sacrificado numa estaca, um pau reto. Eles foram lá e criaram uma cruz. Então, o inimigo criou tudo paralelo. Ele criou um sistema paralelo para enganar as almas sobre a terra. Então, todas as vezes que o Espírito nos revela, e revela algo do reino dos céus, do reino do Espírito, é algo muito grande. Não só pelo benefício que o Pai trará, porque conhecemos a verdade, que ele até diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará, mas sim porque você não pactuará mais com a mentira sobre a terra. Você não estará mais sendo enganado, que é o importantíssimo. Tanto que o Espírito alertou uma vez que as almas, o povo perece dele por falta de conhecimento da verdade. E uma área que o inimigo está usando 24 horas para sustentar, para propagar, para manifestar, para conduzir o reino dele, principalmente nesse sistema tecnológico, da tecnologia avançada, é o dízimo. E ele está enganando milhões e milhares de almas sobre a terra. E outro dia, eu já conheço a verdade sobre essa área, o Pai já revelou uma vez para mim, fiquei muito feliz, me alegrei muito, porque é uma área que eu não confiava em seres humanos. Ele até alertava: maldito o homem que confia em outro homem, e eu busquei nele e ele trouxe. Mas eu quero compartilhar, que eu já conheço há muito tempo, o que o Pai falou para uma jovem, o que o Espírito, o próprio Criador, o grande eu sou que sou, revelou-se para uma jovem na terra, com outras palavras. Embora eu já conheça, eu sei que é um estatuto perpétuo, foi instituído por ele, ele transferiu para o reino da luz, para o reino do Messias, o próprio Yeshua. São homens mortais, por exemplo, na terra, que são responsáveis de receber, não só de usufruir e viver dessa dependência, mas também de levar a mensagem do reino dele. Há um propósito por trás. O Pai teve um propósito, foi criado com um plano dentro dos hebreus. E eu vou levar a mensagem para os hebreus espirituais. Dízimo. O dízimo é um princípio de gratidão. Vou ler do jeito que o Pai falou para essa jovem, que o Pai abençoe ela grandemente, porque tem uma mensagem clara no final que é muito forte, por isso que eu resolvi colocar
através dessa mensagem, o que o Pai revelou para ela. E eu amo quando o Pai revela para as almas algo grandioso sobre qualquer área, porque a verdade nos liberta e nos dá força para caminharmos na verdade e não pactuar mais com a mentira sobre a terra, porque a sequela é gravíssima quando você pactua com a mentira, mesmo não conhecendo a verdade. O dízimo é um princípio de gratidão, fidelidade e honra ao papai, ela coloca. O Espírito falou com ela. Mais do que uma obrigação, é um reconhecimento do que tudo que temos vem dele. O dízimo é a entrega de 10% de tudo o que recebemos. O Espírito falou para ela. Salário, lucros, presentes, coletas, etc. Como forma de reconhecimento e honra ao próprio Criador. E quando o Espírito falou isso com ela, que ela pediu para mim, ela compartilhou comigo, eu achei muito rico. É algo assim, quando o Pai fala que nós entendemos a mensagem. É uma prática, o Pai falou para ela, dentro do reino do Pai, do reino do Messias Yeshua, do reino dos hebreus. E acima de tudo, é um estatuto perpétuo e obediência. Ensinando aos filhos na terra, muito antes da lei de Moshe, e confirmada até nos tempos de Yeshua, o reino da luz. Se ele nos dá saúde, o Espírito Ruá diz para ela, trabalho, portas abertas e provisões, é justo devolver a primeira parte a ele com alegria. Além disso, ao dizimar, mostramos que o poderoso, grande eu sou, é nossa fonte e não o dinheiro. Eu amei essa revelação que o Pai deu para ela, porque é uma coisa muito profunda. Às vezes nós ficamos com o nosso pensamento, interpretações humanas gravíssimas numa coisa que é uma bênção para nós e sofremos por falta de conhecimento. Eu vou voltar a repetir o que o Espírito falou para ela, e é verídico isso no reino dos céus. Se ele nos dá trabalho, portas abertas e provisões ou provisão, é justo devolver a primeira parte a ele com alegria. Além disso, ao dizimar, quando você dizima, quando você está devolvendo para ele, mostramos que o poderoso, grande eu sou que sou, o Ruá, é nossa fonte e não o dinheiro. Olha a diferença. Ele é a nossa fonte e não o dinheiro. Quantas almas acham que é o dinheiro que lhe dá segurança na terra e provisão? Por isso que ele criou um estatuto, que ele é a nossa fonte e não o dinheiro. E essa é a forma de termos a segurança da provisão dele e da promessa. Imagina que alguém, o Espírito comenta com ela, te dá um presente todo mês. E você separa a primeira parte como forma de dizer, obrigado, eu reconheço que isso veio de você. O dízimo é isso com o papai, ela escreve. A gente entrega a ele a primeira, ou os primeiros 10% com gratidão, não por obrigação, mas por amor, obediência, honra e fidelidade. E acima de tudo, pelo conhecimento da verdade. Então eu amei quando o Espírito revelou para ela que quando nós dizimamos, quando nós devolvemos, entregamos esse estatuto a ele, mostramos que o Todo-Poderoso, que o grande eu sou que sou, é a nossa fonte, não o dinheiro. É muito forte essa mensagem, essa revelação. Que ele é a nossa fonte. E olha que ele sempre diz, eu sou a fonte. Só que a gente assimila com outros assuntos. Eu sou a fonte da vida. Da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Eu sou a fonte. E a parte financeira, quando eu sou fiel, quando eu devolvo, eu demonstro que ele é minha fonte. Ele é minha segurança e não o dinheiro. Então, muitas almas sofrem por falta de conhecimento. E você percebe que o inimigo trabalha 24 horas nessa área. Pedido para colocar no altar dele. Ele criou um sistema terrestre. Ele trabalha 24 horas. E aí criam desculpas que precisam comprar isso, comprar aquilo. E quem recebe o dízimo do pai?
Aonde você deve dizimar? É um estatuto perpétuo? São homens mortais? São. Mas o Pai, o grande eu sou, tem que mostrar para você. Você não pode dizimar no lugar porque você sentiu vontade, porque veio no teu coração. Coração enganoso. Não. Porque você corre risco de estar semeando, dizimando, ajudando o reino do Satanás, do Lúcifer na terra. E você pensa que é o reino da luz. Lembra-se que os filhos das trevas, os ministros do Satanás, se transformam em anjos de luz? E ainda se passam como pregadores da justiça? Então eles criaram um sistema onde eles se passam como sendo representante dele, e uma área que eles ficam batendo 24 horas é justamente o dízimo. Por quê? Porque ao você dizimar, ao você ofertar, semear em um local que encontra-se o reino das trevas, que o Satã está por trás, você está declarando, você está dentro de um sistema como se o Satanás fosse a sua fonte e não o dinheiro. Sendo ele seu provedor. Tanto que tem almas que fazem pacto com ele. Faz aliança com ele, de sangue e tudo mais, por riquezas materiais. Então essa área, o inimigo bate tão pesado, que o ato de você dizimar, ofertar num local que é dele, você está decretando, declarando, você está agindo como se ele é sua fonte, Lúcifer, o Shemael, vulgo Satanás. E ele distorceu. Claro que tem milhares de pessoas que sofrem, ficam indignados, revoltados, e eu já fiquei no passado. Mas uma vez eu falei, pai, eu tenho certeza que existe a verdade sobre essa área, eu preciso conhecer. Aí ele me revelou um dia, me alegrei, fiquei muito feliz sobre a terra. E eu compartilho. Então, o dízimo é um estatuto, é o ato de dizimar que você depende daquela fonte. Então, se você dizimar na fonte das trevas, você está dependendo da fonte das trevas. É muito sério. Quando você não conhece a verdade sobre essa área, pare. Não devolva nada, não dizima, não planta. Você só deva fazer isso quando o Espírito te revelar, o Pai revelar para você. E essa mensagem é para os hebreus. Para os hebreus, vamos lembrar dele, né? Avram, depois ele trouxe o nome para Avraham. Então, essa é a revelação tremenda. Agora, você tem que dizimar, peça para o Pai em um local, em um ministério, onde o Pai te provará. Tanto que ele fala, provai, ministro, ele chama para ele. O único lugar de todas as escrituras que ele fala, que para a gente provar, ele é nessa área. Por que quando ele fala, provai, ministro, fazer prova comigo, fazer teste comigo? Porque ele tem que mostrar para você quem que é o representante dele na terra, quem é o mensageiro dele. Por exemplo, naquela época, ele tinha que provar, como ele provou para Cornélio, que Kefa era o representante dele na terra, que Shaul foi escolhido por ele como representante dele na terra. Ele provou para muitas almas que Yohanan era um vaso dele escolhido na terra. Então eu podia dizimar, plantar no ministério dele, porque ele levava a boa notícia, as boas novas. E na nossa geração? Então essa área é muito importante, é uma área delicadíssima, porque muitos vão chegar, já chegaram milhares já. Eu dizimei, eu ofertei, eu ajudei a comprar terreno, construir. E o pai disse, para mim, não. Eu não mandei construir templo, eu não mandei comprar terreno, eu não mandei fazer santuário. Eu não disse para construir matriz, nem filiais. Eu não criei isso. Aliás, eu destruí todas as vezes. E voltar a repetir os mesmos erros. Então, só vou ficar aqui que é muito forte. O ato, quando nós devolvemos, dizimamos, mostramos para o nosso Criador, o grande eu sou, o nosso provedor, que Ele é a fonte nossa, Ele é a nossa segurança. Nós dependemos dEle, não do dinheiro. E esse é um ato que Ele criou para nos colocar debaixo de uma proteção da palavra dEle. Então você tem que conhecer o dia que você sentir, se você é um hebreu, se você é um filho que não sabia a resposta, essa área é delicadíssima, você só pode devolver em um ministério onde tem um representante dele na terra, do Messias, do próprio Yeshua, e que o próprio Pai prove para você. Agora, se ele provou, se ele manifestou e confirmou, nunca mais olhe para trás, nunca mais afaste desse caminho, nunca mais. Porque se você virar as costas depois de ter conhecido o caminho da verdade, não resta mais sacrifício e nem sangue do cordeiro para a sua vida. Com certeza você cairá sobre a terra. Então esta é a mensagem que o Pai pediu para me compartilhar. Eu estou compartilhando com os hebreus, tá? Que os filhos deles estão esparramados sobre a terra. E aquelas que realmente buscar nele a verdade, têm esperança
de entrar pelo caminho da verdade, no nome do próprio Yeshua.